Vamos começar com um número que, olha, força a gente a parar e pensar. Tem uma pesquisa de 2022 da Nova Escola com o Instituto Ame a Sua Mente. E ela revelou que 21,5% dos educadores brasileiros avaliam o próprio bem-estar psicológico como ruim ou muito ruim. É mais de 1 em cada 5, é um número assustador. É um soco no estômago, né? E é com esse dado que a gente abre o material de hoje, um guia chamado Saúde Mental dos Educadores. E a nossa análise aqui vai ser bem focada, a gente vai se concentrar só na introdução e no glossário. A missão é entender como o guia prepara o terreno, sabe? Como ele define o problema e, o mais importante, que vocabulário ele nos oferece para a gente conseguir ter uma conversa produtiva sobre um tema tão delicado. Para soluções, a gente precisa ter certeza de que todo mundo está falando a mesma língua. É que nem tentar montar um quebra-cabeça sem a foto da caixa, sabe? Boa analogia. Você tem as peças ali, mas não faz ideia de como elas se encaixam, qual é a figura final. A introdução nos dá a dimensão do desafio, o tamanho do problema. E o glossário, que é o nosso foco principal hoje, ele nos entrega a foto da caixa. Ele define as peças para a gente começar a montar o cenário de forma coerente. Exatamente. É como se o guia dissesse: calma, antes da gente sair correndo, vamos aprender a andar. E a introdução faz esse diagnóstico rápido. E brutal. Muito. Aponta as queixas mais comuns: estresse, exaustão, ansiedade, depressão. E os culpados também são nomeados sem rodeios, né? Pressão por resultados, carga de trabalho excessiva, E a desvalorização crônica da profissão. que a gente já conhece bem. Exato. E dito isso, o texto apresenta o objetivo dele: ser um ponto de partida para reflexões e práticas, tanto para as escolas quanto para o autocuidado dos professores. E essa escolha de palavras, reflexões e práticas, já é a primeira grande pista do que o guia pretende, né? Como assim? Ele não se posiciona como um manual de regras ou, sei lá, um tratado médico. Ele se assume como um convite à ação. Mas é uma ação que nasce da reflexão. Isso sinaliza que não estamos procurando uma pílula mágica, mas uma mudança de cultura. Uma mudança de cultura faz todo sentido. E, para mudar uma cultura, o primeiro passo é nomear os elementos dela. Por isso, o glossário não é só um apêndice no final. Ele é o coração dessa primeira parte do material. Ele é a ferramenta que permite diagnosticar o problema com precisão. Perfeito. Então vamos tratar isso como uma investigação. A vítima é o bem-estar do professor. Ok. A introdução nos deu a cena do crime. Agora o glossário nos apresenta a lista de suspeitos, os conceitos que a gente precisa entender. Para facilitar, a gente pode agrupar esses termos. O primeiro grupo seriam as condições, os sentimentos que todo mundo fala, mas que o guia faz questão de diferenciar. Vamos a eles. O primeiro é a ansiedade. O guia define como uma preocupação excessiva com o futuro. Aquele "e se" que não sai da cabeça. Ah, sim. Depois vem o estresse, que é a resposta do corpo e da mente a uma pressão externa, imediata. É a tensão do agora. Em seguida, a exaustão, que é o resultado final disso tudo. A fadiga extrema. O tanque completamente vazio. A bateria zerada. Exato. E, por fim, a depressão, que é diferente de tudo isso. É uma doença, com tristeza persistente, perda de interesse, desânimo profundo. Sabe, ver essas definições assim lado a lado é muito poderoso. Porque no dia a dia, a gente joga essas palavras como se fossem a mesma coisa. Totalmente. Ah, hoje o dia foi estressante, tô exausta, que ansiedade. Mas não é. O guia tá mostrando que são coisas distintas, com causas e, imagino eu, soluções diferentes. Exato. A ansiedade olha para frente. O estresse reage ao presente. A depressão é um estado mais profundo e persistente. E a exaustão é a bateria que acabou. Olha, essa diferença parece pequena, mas ela muda o jogo completamente. Não se trata a exaustão do mesmo jeito que se trata a ansiedade. Certo. A exaustão pode pedir descanso, férias, um tempo. A ansiedade pode exigir terapia, técnicas de respiração, uma mudança de perspectiva. E a depressão exige acompanhamento médico sério. Nomear corretamente o que se sente é o primeiro e talvez o mais importante passo para buscar a ajuda certa. Usar a palavra estressado para tudo é como ter uma única luz de problema no motor no painel do carro. Não ajuda muito. Não ajuda nada.
O guia está nos dando um painel detalhado. Entendido. Então, uma vez que a gente consegue nomear o que o indivíduo sente, o próximo passo lógico é olhar para fora, né? Onde, no ambiente de trabalho, o guia aponta que esses problemas nascem. Isso nos leva ao nosso segundo grupo de termos, o contexto de trabalho. Exatamente. E aqui o guia é muito cirúrgico. Ele apresenta 3 conceitos em conjunto, e essa combinação é a chave de tudo. Primeiro, o famoso burnout, que ele define não como cansaço, mas como uma síndrome de esgotamento causada pelo estresse crônico no trabalho. A palavra-chave é trabalho. O foco é no trabalho. Isso. Segundo, a carga de trabalho, que é a definição mais objetiva, o volume total de tarefas e responsabilidades. E terceiro, um conceito mais sutil, o clima escolar, a atmosfera emocional e social da escola. Aqui está a grande virada do guia para mim. Ao colocar esses 3 lado a lado, ele basicamente diz: pare de culpar o professor por não aguentar o tranco. Sim, a mensagem parece ser que o problema não é uma falha individual, mas uma consequência direta do ambiente. É a virada de chave fundamental. O guia está tirando o peso das costas do indivíduo e colocando sobre a mesa, para que o sistema também seja analisado. Ele está dizendo que o burnout não é um problema de bateria fraca da pessoa, é um problema de sobrecarga na rede elétrica do sistema. Gostei da analogia. A rede elétrica. É, a carga de trabalho a voltagem altíssima e o clima escolar é a fiação, que pode ser nova e segura ou velha e desencapada. Entende? Entendo perfeitamente. Se a fiação é ruim e a voltagem é alta demais, não adianta ficar trocando a lâmpada. Ela vai continuar queimando. Essa analogia é perfeita. Mas isso não cria também uma sensação de impotência? Se o problema é o sistema, a rede elétrica, o que um professor sozinho na sua sala pode fazer? Pode parecer, né? Parece uma briga de Davi contra um Golias invisível. Essa é a grande tensão do tema. E o guia parece saber disso. É libertador nunca alegar a culpa sozinho, mas, como você disse, pode ser paralisante. E é por isso que o próximo grupo de termos do glossário é tão importante. Depois de diagnosticar o problema individual e apontar a causa sistêmica, ele começa a apresentar as ferramentas. Ah, bom. Ele não nos deixa no beco sem saída do "a culpa é do sistema" fim. Ele começa a mostrar as possíveis saídas. Faz sentido. É a parte do "e agora? O que a gente faz com essa informação?". Isso nos leva ao terceiro grupo, que a gente pode chamar de ferramentas e conceitos. E aqui a lista é um pouco mais longa. Vamos lá. Começa com autocuidado, que são as práticas para manter a própria saúde. Depois, a escuta ativa, que é ouvir com atenção total para entender, não só para responder. Fundamental. Temos as habilidades socioemocionais, a capacidade de gerir as próprias emoções e se relacionar bem. O mindfulness, ou atenção plena, para focar no presente. E, por fim, um conceito que parece amarrar tudo no coletivo, a ética do cuidado. O que me chama a atenção nesse grupo de palavras é o equilíbrio que ele propõe. A primeira palavra é autocuidado, que é individual, é a responsabilidade de cada um. Certo. Mas o guia não para aí. Ele imediatamente nos leva para a escuta ativa, que é uma habilidade relacional, e para a ética do cuidado, que é um princípio coletivo de toda a comunidade escolar. Ele está jogando um jogo duplo de forma muito inteligente. Um jogo duplo, como assim? Ele está dizendo, nas entrelinhas. Sim, você, professor, precisa cuidar de si mesmo, pratique o autocuidado, desenvolva suas habilidades socioemocionais. Ok, a parte individual. Mas, ao mesmo tempo, ele diz para a escola, para a gestão, para a comunidade, e vocês precisam criar um ambiente baseado numa ética do cuidado, onde a escuta ativa seja a norma, não a exceção. É uma responsabilidade compartilhada. Um professor pode ser um mestre em mindfulness, mas se ele trabalha num ambiente sem nenhuma ética de cuidado, onde ninguém o escuta... O esforço dele se perde. Exato. O esforço individual vai ser como tentar encher um balde furado. Entendi. Uma coisa não sustenta a outra. O autocuidado é necessário, mas não é suficiente se o contexto é destrutivo. Isso me faz pensar, por que essas ferramentas específicas? Por que mindfulness e não, sei lá, yoga? Por que escuta ativa e não comunicação assertiva? A escolha desses termos parece bem deliberada. Com certeza é. Mindfulness e escuta ativa, por exemplo, têm algo em comum, a ênfase na presença.
estar presente. Isso, estar presente no agora, estar presente para o outro. Talvez o guia esteja sugerindo que parte do problema é uma cultura de distração, de superficialidade nas relações, onde ninguém está verdadeiramente presente. E as habilidades socioemocionais? Bom, por décadas, o foco foi no desenvolvimento socioemocional dos alunos. O guia parece estar dizendo: e os professores? Quem cuida do socioemocional de quem ensina? Ele está virando o espelho para a própria instituição. Faz todo sentido. Exatamente. Isso nos leva ao último grupo de conceitos do glossário, que parece ser a fundação de tudo. Se os primeiros termos eram sobre o que sentimos, os segundos sobre o ambiente e os terceiros sobre as ferramentas, estes últimos parecem ser sobre a estrutura que permite que tudo isso funcione, a base relacional. Exatamente. E são 3 termos que formam a espinha dorsal de um clima escolar saudável. O primeiro é a autonomia docente. A liberdade do professor. Isso, a liberdade para tomar decisões pedagógicas. Sem isso, ele é só um executor de ordens, o que é uma fonte imensa de frustração. O segundo são as relações interpessoais, que o guia define como vínculos baseados em comunicação, confiança e respeito. É o tecido social da escola. E o último, que parece ser a cola que une tudo, a relação de confiabilidade. O status de confiança mútua entre todos, professores, alunos, famílias, gestão. Parece tão óbvio, mas ao mesmo tempo tão frágil. É a base de tudo. Pensa bem, sem autonomia, o professor não se sente respeitado profissionalmente. Sem relações interpessoais positivas, o dia a dia vira um campo minado. Claro. E sem uma relação de confiabilidade sólida, nenhuma das ferramentas que a gente mencionou antes vai funcionar de verdade. Como praticar a escutativa num ambiente onde não há confiança? Impossível. Como ter uma ética do cuidado se as pessoas desconfiam umas das outras? A confiança não é um extra, um bônus, ela é o alicerce. Se esse alicerce racha, todo o prédio corre o risco de desabar. E em muitas escolas, esse alicerce está, seriamente comprometido. Então, o que tudo isso significa juntando as peças? Ao analisar só essa introdução e esse glossário, a gente sai com um mapa surpreendentemente claro, né? Com certeza. Saímos de uma sensação ruim generalizada para um diagnóstico preciso. Temos nomes para os problemas: ansiedade, burnout, exaustão. Entendemos que as causas não são apenas individuais, mas sistêmicas, ligadas à carga de trabalho e ao clima escolar. Exato. E já vislumbramos um caminho para a solução, que passa por um equilíbrio entre o autocuidado individual e uma ética do cuidado coletiva. Tudo isso sustentado pela confiança. Precisamente. O grande poder deste começo de guia está em construir essa linguagem compartilhada. Ele transforma queixas vagas em conceitos discutíveis. Isso é muito importante. Quando um diretor e um professor podem sentar e conversar sobre o clima escolar ou a autonomia docente, usando definições claras, a conversa muda de tom. Deixa de ser um desabafo pessoal, talvez até acusatório, e se torna uma análise de um problema comum. Uma análise técnica, quase. Exata. O guia está, antes de tudo, equipando a comunidade escolar com as palavras certas. E ter as palavras certas é o primeiro passo para ter a conversa certa. E a partir daí, para a ação certa. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão para ir além do próprio guia. Um dos termos que ele define com muita clareza é a escuta ativa. Ouvir com atenção e empatia, sem interrupções, para compreender de verdade. Certo? Isso nos faz pensar em quantos ambientes de trabalho, e não só escolas, essa prática é genuinamente incentivada. É uma boa pergunta. Talvez a crise de saúde mental que a gente vê hoje não seja apenas uma epidemia de esgotamento, mas, no fundo, uma epidemia de surdez coletiva. Surdez coletiva. Uma falha sistêmica em ouvir de verdade o que o outro precisa e sente. Qual seria o custo real de parar e de fato escutar? E qual é o custo que a gente já está pagando por não fazer isso?